você está, independente do momento que você vive, há um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que anda no meio deste lugar, passeia no meio de nós, e nós cremos no seu poder infalível. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é Deus de perto, de longe, nunca mudaste, Senhor. O Senhor é imutável. Obrigado pela tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. De pé, nesse mesmo espírito, se você puder pegar a sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Êxodo 2, versículo 23. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo 23, vai dizer que decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou a Deus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar, graça e paz. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Eu acho que a gente
é tão ministrado sobre o povo de Israel, o Egito, Moisés e tudo mais, porque nós somos tão parecidos com eles. Tem dia que a gente é idêntico, tem dia que a nossa fé é a mesma da fé deles naquela época, tem um dia que as nossas dúvidas são as mesmas, os nossos medos são os mesmos. Não à toa que nós somos descendência deste mesmo povo de Deus na época, o povo de Israel. Só para contextualizar, porque é de extrema importância que você preste bem atenção no começo dessa palavra. Antes de abrirmos em Êxodo, nós encontramos Gênesis. Gênesis capítulo 50 vai relatar a morte, vai falar sobre a morte de Jacó. E mais para frente, Êxodo 50, 22, vai começar a falar sobre a morte de José. Quem foi José? José é o José do Egito, todos nós sabemos. É o José que foi traído pelos seus irmãos, foi jogado num buraco e vendido pelos próprios irmãos. Esse mesmo José, ele se encontrou como copeiro, todos nós sabemos, de copeiro foi preso, voltou, desvendou o sonho de Faraó. Faraó o coloca como o segundo maior do Egito. Ele sendo o segundo maior do Egito, ele tem no seu poder cuidar do povo de Israel. Então nós somos levados à história a colocar na nossa mente de que numa terra estranha o Senhor abençoou o povo dele. Uma terra que não era deles, o Senhor abençoou o povo dele. Tudo isso através da história de José. Não foi, a gente já falou sobre isso uma vez numa pregação. Não é sobre não é ter cargo, é sobre o plano de Deus nas nossas vidas, e esse plano se completar, esse propósito ser aperfeiçoado e chegar ao seu fim. Só que em casa eu li as últimas palavras de José, e José, nas suas últimas palavras, ele chama os filhos de Israel, e esses filhos de Israel, eles chegam até José, e José fala que no versículo 24 do capítulo 50 de Gênesis, José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. José, ele chama o povo e, como últimas palavras, ele diz: certamente o Senhor vai levar vocês para a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele fala de novo: já que certamente Deus vai visitar vocês, e de alguma forma vocês vão chegar na terra prometida, levem os meus ossos com vocês, não deixem eles ficarem aqui. Levem meus ossos, e quando vocês chegarem em Canaã, na terra prometida, vocês me enterrem lá. Então imagina só, meu irmão, um homem com tamanha fé, com tamanha certeza, que mesmo não vendo a promessa sendo concluída, mesmo não vendo a promessa chegando ao seu fim, ele morre sabendo que Deus vai fazer. Deus vai cumprir a boa obra. Então ele pede aos filhos de Israel: já que ele certamente vai cumprir o que ele prometeu, quando vocês chegarem lá, me enterrem lá, porque eu não quero ficar aqui numa terra estranha, porque o Egito para mim não foi só uma oportunidade para sustentar vocês, meus irmãos.
E termina Gênesis. Termina assim Gênesis. Êxodo capítulo 1 vai dizer que vai citar os nomes dos filhos que chegaram, que estavam no Egito, todos os seus descendentes. No versículo 7 vai dizer que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Preste atenção, por favor. José morre, mas o povo continua no Egito, amém? Só que o povo, em vez de ir morrendo e o povo do Egito crescer mais que o povo de Israel, acontece o oposto. O povo de Israel cresce mais que o povo do Egito. A Bíblia diz que eles se multiplicaram, encheram toda a terra. Não era uma terra, não era a terra deles, era a terra de Faraó. A Bíblia diz que morre o Faraó que coroou José e entra outro. E a Bíblia é enfática em dizer, meu irmão, a Bíblia é perfeita. Ela diz que esse Faraó não conhecia José. Ou seja, toda a história de amor entre Israel e o Egito acabou, meu irmão. Entrou outro no lugar, com outro pensamento, com outras ideias, com outros planos, com outras táticas, com outras manias, com outros desejos, com outros sonhos. Então o povo de Israel, que estava confortável porque tinha como seu aliado Faraó, amigo de José, passam a ter um inimigo. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, porque precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Todos entenderam? Faraó já percebeu um perigo. Ele percebeu que o povo de Israel começou a crescer tanto que o povo de Israel já não era mais uma família para eles. Poderiam se tornar uma ameaça. O medo do povo de Israel se juntar com outro povo e acabar com o império egípcio era nítido, era notório. Então o que ele fala? Vamos agir astuciamente. Ou seja, vamos apertar eles. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades, os celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então a ideia, vamos escravizá-los, eles vão agora, para comer, eles vão trabalhar para nós. Eles vão criar tudo que a gente tem em mente, que eu tenho em mente. Só que essa opressão, essa prensa que Faraó achou que ia fazer com que o povo de Israel parasse, foi ao contrário. O povo de Israel se multiplicou, continuou crescendo. Eu não sei você, meu irmão, mas muitas vezes quando nós somos prensados, quando nós somos acurralados, é isso? Nós chegamos num ponto onde o inimigo está usando de astúcia contra a gente. Eu não sei você, mas muitas vezes na minha vida, quando ele pensou que eu ia pisar no freio, eu acabei pisando no acelerador. Muitas vezes quando ele achou que eu ia parar e você ia parar também, o que acontece? Nós continuamos, nós avançamos,
nós lutamos, nós perseveramos, nós continuamos como os filhos e filhas que creem na promessa que foi nos dada, e nós cremos no Deus que temos crido. Olha, cremos, cremos. Quanto mais eles apertavam o povo, mais o povo se multiplicava. E é isso que nós, como pastores, nós almejamos nessa casa. Nós não queremos dar muletas pastorais para vocês, para que quando vocês estiverem com cãibras ou com dores nas pernas, vocês venham até nós pedindo auxílio. Nós queremos que em meio à dificuldade, você saiba em quem você serve, você saiba em quem você tem crido, e sem nós, você saiba para onde buscar. Então, os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. Com tirania, meu irmão. É uma palavra muito forte. É uma palavra que mostra pra gente que não era por favor, faça isso, era agora e toma. Só que como o povo continuava crescendo, como o povo continuava multiplicando, o faraó ele tem outra ideia, outra tática. E o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra chamava Puá. E ele disse: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Você imagina como foi essa conversa? Chame as duas. Elas entram no palácio. Olha, todo menino que nascer, vocês vão matar. E o que eu vou dar para vocês depois disso vai ser enorme. A recompensa vai ser gigantesca. Mas essas mulheres hebreias, elas sabiam no Deus que elas criam. A Bíblia diz que elas temeram ao Senhor. E elas fizeram exatamente o oposto. Quando o rei fica sabendo que elas não fizeram o que ele pediu para ser feito, elas dizem: olha, rei, as hebreias são tão férteis que quando a gente chega para fazer o parto, já foi. O menino já não está mais lá. O rei, não satisfeito, porque o povo continua a multiplicar. Meu irmão, é isso que vai acontecer nos últimos dias. É exatamente isso que vai acontecer nos últimos dias. Um povo sendo oprimido, um povo sendo astuciado, um povo sendo prensado pelo inimigo, acurralado pelo inimigo, mas continuando a se multiplicar. Independente de como está a situação, um povo continuando a se multiplicar. E vem outra ideia, outra tática de Faraó. Então o Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: já que eles nascem rápido, vamos ser radicais. Joguem todos os meninos no Nilo. E é fantástico isso, preste atenção. Na raiz, esse todo, são todos mesmo. Olha o tamanho do desespero do diabo, não de Faraó. Olha o tamanho do desespero do diabo de falar: se todos os meninos hebreus, eles continuam a viver depois que saem da barriga da mãe, então façam o seguinte: matem os egípcios também. Matem o meu povo, todos os meninos que nascerem, sejam egípcios, sejam hebreus, mas eu preciso que eles morram, porque eles estão crescendo muito. Só que mal sabia o diabo, não Faraó, que essa atitude faria com que aquele que libertasse o povo, que ia libertar o povo, ia começar a andar
nadar no rio. Essa atitude de jogar no Nilo fez com que o homem que ia libertar o povo de Israel tivesse a maior faculdade no palácio dele. Joquebede, a sua mãe de Moisés, sabendo da ordem, fica mais 3 meses, se eu não me engano, são mais 3 meses com o menino. Coloca ele no Nilo, numa cesta, não sabendo para onde iria, mas sabendo de uma coisa: algo dentro de mim diz que não é o fim. O menino vai, atravessa, passa por animais, barcos, sei lá o que, meu irmão, podia ficar preso num só galho, sei lá, meu irmão, mas esse menino, ele encontra a casa de Faraó, e você já sabe disso, não é novidade, mas é espetacular, como Deus trabalha. A princesa pega o menino que é achado no rio, não sabe quem vai cuidar do menino. Mas tudo já foi encaminhado para que a própria mãe do menino cuidasse dele. Entenda, o diabo foi frustrado de novo, não Faraó, meu irmão, a gente não está falando de Faraó. O diabo já está vendo lá na frente que alguma coisa vai acontecer no Calvário, só que ele está tentando destruir aqui primeiro, para que não aconteça lá. Se eu destruo o povo de Israel, eu destruo lá. Então eu não quero todo o povo, eu só quero um menino que talvez vá lá na frente. Se eu mato todo mundo, eles não se reproduzem. E se eles não se reproduzem, tem um menino que vai me derrotar lá na frente. Então eu vou fazer o trabalho agora. Só que mais uma vez, ele se frustra. Joguem no Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas, deixem viver. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 11 do 2, naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Saiu para visitar os seus irmãos. Me mostra e te mostra que tanto Moisés sabia que ele pertencia a eles e não ao palácio, quanto eles sabiam que Moisés pertenciam a eles e não ao palácio. Amém, meu irmão? Moisés não era para estar no palácio comendo do bem e do melhor, do bom e do melhor. É para ele estar carregando tijolo e fazendo as obras que Faraó pediu. Moisés, vendo a opressão dos seus irmãos, diz a Bíblia, olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. E Moisés saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Com essa certeza no coração de Moisés, meu irmão, você já sabe a história, eu sei, mas é de extrema importância, Deus mandou eu ir passo a passo com vocês hoje, nessa noite. Com essa certeza no coração, Moisés, ele foge. Ele chega em Midian, encontra seu sogro Jetro. Esse homem, como eu já disse, entrega a sua filha para Moisés, eles se casam. Moisés está vivendo o oposto do que ele vivia no palácio. No palácio, Moisés aprendeu a como ser alguém. Em Midian, ele aprendeu a ser ninguém.
E eu quero que você entenda, eu peço a Deus que você entenda isso. Enquanto você só querer aprender a ser alguém, a sua vida nunca vai cumprir os propósitos de Deus. Infelizmente ou felizmente, meu irmão, nós precisamos aprender a ser alguém. Sim, nós precisamos aprender a ser alguém, mas nós precisamos ir para Midian. Nem as ovelhas que Moisés apacentava eram dele, ele não tinha nada. Moisés aprendeu a ser ninguém. Eu e você, nós precisamos aprender a ser ninguém. Nós precisamos, apóstolo Paulo já nos disse, importa que ele cresça e eu diminua, importa que ele apareça e eu desapareça. Infelizmente ou felizmente para alguns aqui, essa é a nossa realidade, meu irmão, como filhos de Israel. E vai chegar no texto que nós iniciamos o culto. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Olha o começo do texto. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. A situação terrena não mudou em nada. Fala para o seu irmão, esse momento é oportuno para falar para o seu irmão. Calma. A situação terrena não tinha mudado. Vamos lá, meu irmão. A situação terrena não tinha mudado. O que é isso? É isso mesmo. Na terra não tinha mudado nada. A situação deles continuava a mesma, sendo governado por Faraó. Eles não acharam mais Moisés em lugar nenhum. Só que decorridos muitos dias, um Faraó morre e outro pior entra no lugar. E aí que a gente se depara com a esperança, né? Quem aqui já teve esperança depois do dia que o novo presidente é eleito no nosso país? Ninguém? Vocês são aonde? Vocês são da onde? Hã? Vocês são de que mundo? Vocês votam e vão para casa. Nós somos do tipo que vota e fica no celular para ver a porcentagem, para ver se quem nós votamos ganhou. Porque se quem nós votamos não ganhou, moiou. Então há uma expectativa, há uma esperança de quando alguém toma o poder de melhorar as coisas do povo. Só que imagina só para Israel, em vez de o rei, o faraó morrer e Moisés entrar, Moisés não estava mais lá. A esperança do povo era que um dos seus irmãos tomasse o poder, e esse seu irmão os livrassem eles do cativeiro, da escravidão. Só que Moisés fugiu. E olha só como nós somos assim muitas vezes. Nós colocamos a nossa esperança em coisas exteriores e físicas. Quando elas morrem, a gente se desespera. O que é a sua esperança? No meu chefe. Ok, tudo bem. Qual é mais a sua esperança? No presidente. Ok, tudo bem. No governador, tudo bem. E se todos falharem com você? Esse era o caso do povo de Israel. Todos falharam. A situação terrena continua a mesma, até que eles clamaram. No céu aconteceu um negócio. E no céu aconteceu o que muda a sua vida e a minha vida todos os dias. No céu, Deus ouviu. Deus ouviu.
254 anos, dizem, de escravidão. Depois de muitos dias decorridos, Faraó trocado e Moisés não mais lá, o povo de Israel levantou gemidos ao Senhor e clamaram a Deus. E o Deus de Israel ouviu. Ele ouviu. Verso 24. Deus ouviu o gemido deles. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel. E Deus soube. Quatro palavras, meu irmão. Ele ouviu, ele lembrou, ele viu e ele soube. Deus ouve, Deus lembra, Deus vê e Deus sabe. Ele ouve. Quantos podem dar um amém? Ele ouve. Só isso eu podia fechar aqui e a gente podia ir para casa. Nós não precisamos mais nada. Só o fato de o meu Deus e o seu Deus ouvir o que nós meros mortais falamos é um milagre. É poder. Só que ouvir, meu irmão, ouvir faz a gente ficar arrogante, sabe? Faz nós, como povo de Deus, falar, Ele me ouve, mas como assim Ele não faz o que eu falei? Nos tornamos arrogantes ao ponto de achar que, depois que Deus ouviu, Ele é obrigado de fazer na hora o que você falou. Se tem algo que Deus não é, meu irmão, é mordomo de ninguém aqui. Se tem algo que o meu Deus não é aquele que é mudado através da sua opinião. Ele não muda conforme você pense mal ou bem dele. Ele continua o mesmo, ele é imutável. Ele não muda, meu irmão, com cara feia de filho de Deus. Ele não muda com cara feia de homem e mulher que disse um dia, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Ele continua o mesmo, Ele sabe de tudo, Ele ouve tudo, Ele vê tudo, Ele lembra de tudo. Então Ele não precisa de mim, de você. Não precisa. Pastor, falei com Deus, se Deus me ouve tanto, por que não aconteceu? Arrogante! Achando que você muda a opinião desse Deus que criou o céu e a terra. O universo é o estrado dos pés dele. As nuvens são os passos dele. Quem nós pensamos que somos? A terra, meu irmão, ela é o que? Um ponto para Deus. O universo, a terra já é um ponto para o universo. Imagina para Deus que sustenta o universo em suas mãos. Só ouvir já é um privilégio, meu irmão. O executar de Deus é bônus. O só ouvir, só o fato de esse Deus todo-poderoso estar atento à sua oração, já se considere o mais importante dessa terra. Meu filho está com mania de pisar em formiga agora. Ontem eu dei uma dura nele. Chamei ele e falei, Noah, vem aqui. Porque ele pisou na formiga e fez Falei, eu estou criando um monstro aqui dentro, vem aqui agora. O que foi, papai? Você quer que eu pise em você? O que a formiga te fez? Nada. Você quer que eu pise em você? Meu irmão,
Para Deus, a gente é menos que uma formiga. E Ele tinha todo o poder e o direito de pisar em mim, você e fazer porque dia após dia, meu irmão, a gente já está no final do ano, jingle bells, logo menos. E eu quero que você reflita um pouquinho quanta coisa Deus ouviu de você que merecia uma pisada e quanta coisa saiu da minha boca que o meu Deus falou: não é possível que esse menino é pastor. Não é possível que eu me revelei a ele todos esses dias, esse ano, e ele está falando isso. Mas um Deus de graça, que ouve, que lembra, que vê e que tudo sabe, nos dá o privilégio de, enquanto você está no seu quarto não sabendo qual direção tomar amanhã, Ele se inclina do seu alto e sublime trono e fala: fala, filho, fala que eu estou ouvindo. Mais que isso, Paulo diz que quando nós não temos mais forças, com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede por nós. Considere um privilégio só ser ouvido. O teu presidente não está nem aí para você, meu irmão. O seu governador, para você entrar na sala dele, para você entrar na sala do presidente do seu país, é impossível. Mas para você entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso, Ele fez questão de rasgar o véu de cima para baixo, para que hoje nós tivéssemos comunhão, para que hoje nós pudéssemos dizer: nós somos um com o Senhor, para que hoje houvesse uma oração do próprio Jesus falando: Pai, os faz um como eu sou contigo. Deles. João 17 é uma das passagens mais preciosas que tem na Bíblia. É antes de ser preso o meu Jesus e o seu Jesus orando por mim e por você. Cuida deles. Eu estou indo embora e eles precisam de nós. Cuida deles. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança. Deus lembra. Ele lembra. E o lembrar de Deus não é o meu lembrar, não. O lembrar de Deus é diferente. Sabe como é o meu lembrar? É quando a minha esposa vem na minha frente e olha para mim e eu sei que ela está querendo alguma coisa de mim, só que eu não lembro. Amor, você fez aquilo, putz, esqueci, agora eu lembrei. O lembrar de Deus não é assim, meu irmão. O lembrar está escrito em todos os está escrito tudo no seu livro lá no céu. Cada passo, Jeremias diz que cada passo, que cada coisa que acontece na minha vida e na sua vida é colocado num livro. Ele lembra de mim e de você, e mesmo nós sendo o que somos, Ele na sua onisciência, Ele lembra não só de quem nós somos, mas da aliança que Ele fez com Abraão. É o meu povo, Abraão, e eu vou levá-los aonde eu prometi. Sabe por que não basta só ouvir? Porque se bastasse só ouvir, meu irmão,
os profetas de Baal teriam vencido. Tanto é que Elias, ele chega e fala: gritem mais alto. Ele talvez está surdo. Não basta só ouvir, então Deus faz questão de lembrar da aliança. Ele lembra porque os filhos de Israel eram bonzinhos? Não, porque de bom nós não temos nada. Ele lembra do que ele falou lá atrás. É o Deus que não é homem para mentir, o Deus de aliança, o Deus de promessa, Deus que consegue, não sei como, nos amar do jeito que somos. E Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel. Deus vê. Deus vê. Sentado com a minha esposa nesses dias, no almoço, fui no parquinho com Noah. Meu filho é uma bênção, meu irmão. É isso mesmo, é nós. Criei bem, minha esposa também. Continuamos. Não é daquele tipo de criança que ele sabe que se ele brincar com um negócio, ele vai guardar o negócio para depois brincar com outra parada. Bem no começo, o condomínio tinha colocado um elevador naquelas televisinhas que mostram um anúncio. Por favor, peçam para os seus filhos arrumarem o parquinho, a sala de brinquedos quando eles saírem, porque está muito bagunçado. Eu nem tinha um Noah, eu falei: o meu filho não vai ser assim. Ficamos brincando uns 20 minutos, eu e o Noah. De repente chegou, meu irmão, o Ricardo. O Ricardo chegou. Ricardo tinha 4 anos. E Ricardo achou que tinha 12. Chegou o Ricardo e babá do Ricardo. A babá do Ricardo parecia que só estava com o corpo dela lá. Porque a alma e o espírito, elas já tinham ido embora. Eu olhava para a babá do Ricardo e falava: ela não está vendo o que Ricardo está fazendo nesse lugar? Na hora, meu irmão, o clima pesou. Eu não sei se era o Ricardo, se era alguém, se não sei o quê, mas na hora, meu irmão. E Noah quis ser Ricardo. Porque é a ordem natural da vida. A criança já não sabe o que está acontecendo, ainda não sabe o que está acontecendo. Ricardo tirou o telhado da casinha da sala de brinquedo. Pá! E eu só olhando. Depois do estrondo, veio o espírito e a alma da babá. A babá foi lá: Ricardo, não pode tirar a casinha, o telhado da casinha, Ricardo. Vai a babá. E eu não vou ajudar não, meu irmão. Comigo é assim. Colocou eu. De repente eu estou no celular e eu escuto: não, Noah subiu numa cadeira para tirar o telhado da casinha. Só que como o meu espírito está bem vivo dentro de mim, eu falei: Noah olhou, baixou a cabeça. Só que Ricardo falou assim: você não é grande o suficiente. Meu irmão, na mesma hora o Espírito falou: silêncio. Mantive meu silêncio. Meu irmão, o Ricardo tirou tudo do lugar. Ele fez uma fortaleza em volta da casa, com um cavalinho, com mesa, com cadeira, para que só Ricardo pudesse entrar. E Ricardo falou assim: você não vai entrar, porque você não tem tamanho ainda para Noah. Aí é o segundo, né, meu irmão? Terceiro é strike.
E Deus falou, quieto. Só que o terceiro strike foi ver a cara do meu filho. O Noah, na hora, ele ficou triste, meu irmão. Sabe aquela coisa de criança? Poxa, pai, eu queria ser igual o Ricardo. Só o Ricardo não está deixando nem o senhor. Só que a cara do Noah foi, agora Ricardo está machucando Noah. E aí é o terceiro strike, né, meu irmão? Quando eu fui falar com a babá, o Senhor falou dentro de mim, é assim que eu vejo você também. Muita coisa você não pode fazer. Muitas vezes a palavra dos Ricardos no mundo, elas vêm e machucam você. E da mesma forma que Noah, você acha que Noah, que você como pai não está vendo Noah, você também acha que às vezes eu não estou te vendo. Só que deixa eu te falar uma coisa, filho. Eu estou te vendo e eu sei exatamente o sentimento que como pai você está tendo agora. E esse mesmo sentimento como pai que você está tendo agora, eu tenho todos os dias com você. Essa angústia de querer ajudar, de querer ir lá, de querer chutar Ricardo na cara, eu tenho. Deus falou assim, mas né? Só que eu preciso que no meio dos Ricardos você aprenda. Por isso que o meu silêncio, ele prevalece às vezes para que você aprenda. O Noah está aprendendo que mesmo não podendo fazer, ele não vai fazer em circunstância alguma. Na hora, meu irmão, isso foi tudo muito rápido. Eu falei, filho, vamos para casa. Noah chorou pra caramba, não queria sair. Eu cheguei em casa, deixei ele no quarto e falei, Senhor, obrigado. Porque eu sou tão burro de achar que o Senhor não me vê. Eu sou tão burro de achar que o Senhor não percebe o que eu estou sentindo. Que hoje o Senhor me mostrou como pai. Quantos pais a gente tem aqui? Quantas mães? Meu irmão, você sabe o que é isso. Você sabe o que é isso. E nós temos homens e mulheres que ainda serão pais e mães. Vocês saberão o que é isso. Aquela dor de querer fazer alguma coisa pelo filho, mas não poder fazer. Essa mesma angústia, Deus sente como pai. Só que no Salmo 121, é claro que elevando os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E olhe só o que ele diz: Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Meu irmão, o que eu tiro desse texto é que o meu Deus e o seu Deus, nem fechar os olhos ele fecha. Ele não dorme. Ele está atento para cada passo meu e seu. Além de tudo ouvir, além de tudo lembrar, Ele tudo vê. E Ele tudo sabe. Deus sabe. Deus sabe de forma íntima como nós nos sentimos. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus conhece as provas que vai nos colocar. Deus conhece o momento que Ele tem que tirar a gente da prova. Deus sabe exatamente o momento que você não aguenta mais, meu irmão. Deus conhece. Olha só para o povo de Israel, 254 anos em escravidão. Eles clamam com gemidos, eles clamam, e eles nem sabiam que o Salvador deles, o libertador deles estava à porta. Deus ouviu.
é que a gente tem uma facilidade danada, e a gente nem dá valor a isso, de saber a história, o final da história. Esse povo não tinha a Bíblia como eu e você temos. Esse povo não podia ir até Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, e ler: eis que eu venho sem demora, guardem o que vocês têm. Eles não tinham isso. Eles só tinham uma esperança de que a palavra que foi dada, a aliança que foi feita com Abraão, viesse à tona em algum dia. E eu e você, meu irmão, nós temos inúmeras passagens que nos relatam que não só sabe, Ele livra. Não só livra, Ele cuida. Não só cuida, Ele ouve. Não só ouve, Ele vê. Não só ouve, não só vê, Ele lembra. Ah, Felipe, mas ok, você nem sabe a situação em que me encontro. A minha situação requer mais que isso. Meu irmão, eu peço em nome de Jesus que você se arrependa. Porque se nós invertermos a história e colocarmos na página, colocarmos na nossa mente que um Deus que tudo ouve, tudo lembra, tudo vê e tudo sabe, olha pra gente todos os dias e não nos esmagou por causa dos nossos pecados, é para dar glória. A gente quer a bênção, porque Deus tem essas quatro características. A gente quer a bênção. Agora Deus tem essas 4 características para vir contra nós, para no dia do juízo Ele vai vir sim contra nós com isso, para pôr as nossas obras no fogo e testar quem nós realmente somos. Mas eu queria que eu peço a Deus que você reflita nisso. Se essa grandeza desse Deus não te constrange a mudar, a viver de forma reta, a viver de forma abundante, a viver de uma forma que você obedeça ao Senhor, não importam as circunstâncias. Se essa grandeza de Deus não te constrange a parar de ficar com picuinha com seu irmão, a parar de ficar vivendo uma vida de criança na fé e começar a comer daquilo que o Senhor tem preparado para nós, por favor, venhamos nos arrepender nessa noite. Deus vai cumprir a sua palavra. Olha, meu irmão, vocês acham que pastor prega assim e tudo está bem em casa? É real, vocês veem o pastor Alê, pastor Paulo, pastor Wagner, pastora Lu, todos os pastores dessa casa, salto bonito, calça que não está rasgada, tênis que comprou esse ano. Você vê o nosso pastor viajando para a Alemanha, você fala: ai, ai. Olha lá ele falando que Deus vai cumprir. Olha lá falando que Deus é fiel. Óbvio que Ele é fiel na vida deles. Olha só. Ainda tem os que vão mais longe. Óbvio. Eu contribuí com o dinheiro na vida deles. É óbvio que Deus é fiel para eles. Eles são os queridinhos de Deus. Meu irmão, se você soubesse o quão falho eu sou, se nesse telão aqui de trás pudesse dar o play na minha vida diária, você ia falar: poxa, ele é ruim também, ele erra também, ele quer sair da casinha também às vezes. Mas sabe a diferença? E eu falo isso com propriedade de todos os pastores e de muitos aqui nessa igreja, é que mesmo sendo falho, mesmo sendo pobre, cego e nu, mesmo tendo dificuldades, mesmo o amanhã sendo um pesadelo para a gente dorme e descansa e crê que aquele que começou a boa obra na vida da minha família, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para aperfeiçoar ela até a volta de Cristo.
Sabe qual é a diferença entre um homem de Deus e uma mulher de Deus que realmente estão firmados na rocha? É isso: eles dormem e descansam, porque eles sabem no Deus que eles têm crido, um Deus que tudo ouve, um Deus que tudo lembra, um Deus que tudo vê e um Deus que tudo sabe. Portanto, se tudo ao nosso redor nos decepcionar, se as nossas esperanças forem embora, se aquilo que nós achávamos que seria, não tem aquela fonte que você acha que vai sair água dali, amanhã vai, de repente você recebe uma ligação, e às vezes nem ligação é, uma mensagem: então não vai dar mais, negócio não fechou, e você fala: era dali. Quando você está olhando ali, Deus já está fazendo do outro lado. E aquilo que a gente achava improvável, impossível, o Deus de aliança é capaz de fazer infinitamente mais. Nós não precisamos motivar vocês. Nós não precisamos motivar vocês. O nosso pastor trouxe uma palavra ontem aqui: a fé é pelo aquilo que eu sei e não aquilo que eu sinto. Porque a fé pelo que eu sei, a fé que é movida pelo nosso saber, ela é uma fé que não dura, ela é uma fé momentânea. Nós temos um objetivo, e um objetivo só: é para que todos os dias que você entrar nessa casa, o Espírito de Deus mova no meio do povo. Sabe qual é a diferença de uma igreja de Deus e uma igreja que não é de Deus? É a presença do Espírito Santo. Você pode ter um cara com maior intelecto aqui, teólogo de tudo, mestrado de tudo, sem o Espírito, vão só ser palavras no vento. Agora você pode também ter aqui ministros de louvor que tocam bem, que cantam bem, que tocam a sua música. Não tem aquele momento que você fala: ai, minha música. Só que na verdade, o Espírito falou com ele outra coisa. Só que o Espírito de Deus está aqui. Então se sinta abençoado por estar numa igreja onde o Espírito Santo faz morada. Rápido, não sou de apelos. Eu peço que você só se levante. Não, espera. Glória a Deus, amém, gostei. Mas há uma palavra específica para pessoas que acham que é tarde demais. Específica. Eu fui, não sou mais. Gastei tempos e tempos dos meus dias, se passaram já. Não tem como voltar atrás. Eu peço que você se levante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês. Sabe por que eu agradeço? Porque o mesmo Deus que pediu para eu fazer isso é o mesmo Deus que está tocando vocês agora, com uma certeza de que Ele continua o mesmo. O Espírito Santo em que eu sirvo, em que todos nós, graças a Deus, servimos, é o mesmo que vai na ferida que já foram colocadas no seu coração. Feridas que parece que nunca mais vão sair. Dói dia, dói de noite dói mais. De noite o travesseiro sabe que dói mais.
O mesmo Deus que também soube e também me viu em umas noites em que o travesseiro soube o que eu sentia e que encharcava. É o mesmo Deus que sabe ver você hoje, minha irmã. Em nome de Jesus eu declaro isso. É o mesmo Deus que sabe e que diz para nós que Ele não mudou, que Ele continua o mesmo, e que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês marcharem em obediência, vocês verão a glória de Deus. Se vocês marcharem em leitura da Bíblia, sabe o que você faz, minha irmã? Sabe o que vocês fazem, minhas irmãs? Como esse livro, como se fosse a última coisa a ser feita nessa terra. Comam. E vocês vão começar a ver que rios de águas vivas fluirão dentro de vocês. Em nome de Jesus, nada está perdido até que o meu Deus e o seu Deus diz assim. Você pode, se você tem uma pessoa perto de você, estenda a mão. Se tem uma pessoa levantada perto de você, estenda a mão para ela. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é que trabalha. Nós só somos instrumentos. É o Senhor que dá o crescimento. Nós só regamos. Por isso, em nome de Jesus, na vida das minhas três irmãs, venha abundar. Aonde abundou o pecado, nós cremos que superabundou a graça nessa noite. Nós também cremos, Pai, que da boca delas podem sair vida para outras pessoas que se encontram no mesmo estado. Por isso, em nome de Jesus, se uma delas nessa noite entenderam que o Senhor tudo ouve, tudo vê, tudo lembra e tudo sabe, nós já ganhamos o dia. Tu é a glória, Senhor, o poder e a honra para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ministrar o teu coração da mesma forma que o Espírito Santo ministrou ao meu enquanto nós estávamos aqui ouvindo a voz do Senhor. E nós vamos agora entregar ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, como nós fazemos em todos os cultos. E enquanto o pastor ministrava a respeito dessas 4 palavras, eu quero dizer algo para você. O Senhor, Ele ouve o teu clamor. Nós fomos ministrados. O Senhor, Ele se lembra de todas as vezes que você se manteve fiel, independente das circunstâncias que você estava vivendo. Ele se lembra de todas elas. O Senhor, Ele vê como e aonde está o teu coração na hora que você ergue a tua mão para pegar esse envelope. E o Senhor, Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Ele sabe de cada uma da tua necessidade. E eu quero te dizer mais uma coisa. Ouça a voz do Senhor. Obedeça tudo aquilo que você tem sido ministrado aqui nesse altar. Lembre-se que todas as vezes que um recurso chegar na tua mão, chegou porque foi o Senhor que liberou. Chegou porque foi a vontade do Senhor na tua vida. Veja o que Ele tem feito, aonde Ele tem te colocado, aquilo que Ele tem feito na tua vida, na tua casa e na tua família. E saiba que Ele sabe o momento, a maneira e quando Ele tem que agir na sua vida e do que Ele precisa colocar nas tuas mãos. Guarde isso no teu coração. Isso marcou muito a minha vida hoje.
Eu vou lembrar dessas 4 palavras para sempre. Que isso possa ter sido ministrado também no teu coração. De que Ele ouve, de que Ele lembra, de que Ele vê e de que Ele sabe. E você possa erguer a tua mão, sabendo que o que você está fazendo no mundo espiritual tem uma importância muito grande. A tua atitude, o teu posicionamento, ela pode mudar a história da tua vida. Quando o Senhor entende e vê o teu coração que está nas coisas do Senhor, que não está nas circunstâncias, não está nas coisas do mundo, meu amado, você vive o sobrenatural de Deus. Amém? Você possa erguer a tua mão para você receber aí o teu envelope, colocar o teu dízimo, a tua oferta. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Glória a Deus pela vida da Carol. Aplauda ao Senhor pela vida da Isabelle e pela vida do Herbert. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Próximo sábado tem LP, né? Próximo sábado, LP. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Vamos orar, meu amado. Feche teus olhos. Lembre-se agora de todas as vezes que o Senhor tem ouvido o teu clamor. Lembre-se dos livramentos. Lembre-se das misericórdias. De tudo aquilo que Ele tem falado no teu coração. Lembre-se agora. Você tem um Pai que te ama. Um Pai que não se esquece de você. Que vê teu coração. Que sabe do que você precisa. E esse Pai, Ele está aqui nesse momento, ouvindo o teu clamor e pronto para entregar. Basta você crer. Basta você acreditar que Ele pode. Senhor, nós somos gratos, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem guardado o nosso coração. O Senhor tem sustentado a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de entregar o nosso melhor nesta noite. O melhor é o nosso coração, é o nosso sentimento. Porque nós sabemos que neste lugar nós temos sido abençoados. Neste lugar nós temos visto vidas sendo salvas, curadas, libertas, transformadas. Por isso que nós possamos nos alegrar, Pai, de sermos participantes dessa obra. Ah, Senhor, que o Senhor venha mover os corações neste lugar, Senhor. Que haja liberalidade, Pai, na Tua casa. Que os Teus filhos possam te entregar com amor, confiando que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Que não nos falte esperança, que não nos falte a fé, que não nos falte o amor pela Tua obra, Senhor. Esta é a minha oração. Que o Senhor continue abençoando cada vida, cada casa, cada família. Tudo aquilo que leva o nome dos Teus filhos. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. E conserve em nós o amor que é incondicional. O amor por esta obra que tanto tem nos abençoado. É desta maneira que eu oro, Senhor, e Te agradeço por cada mão estendida, por cada coração entregue no Teu altar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer o teu dízimo, a tua oferta. Senhor, obrigado por mais uma noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que tanto ministrou os nossos corações. Continue, Senhor, falando conosco. Continue nos dando alegria, continue nos dando a força que necessitamos. O Senhor possa guardar, Pai, eu Te peço, guarda a vida dos Teus filhos no retorno aos lares. Que temos uma noite de paz, uma noite de comunhão, uma noite de descanso. Que o Senhor continue completando a boa obra na nossa vida. Que nós possamos entender, Pai, que tudo está no controle das Tuas mãos. E que o grande amor de Deus, que a gloriosa graça salvadora de Jesus Cristo,
Que a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida do teu povo que crendo diz. E nós queremos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus te abençoe, meu amado. Uma boa noite.